Olá meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas ao programa Mães na Unção, nessa série especial sobre as mulheres da Bíblia. Não fique assustada porque o programa não mudou, é uma série especial que a gente está fazendo durante as próximas semanas, que a gente vai estar aqui sendo influenciadas e aprendendo com mulheres, né, da nossa Bíblia, mulheres que foram usadas por Deus, mulheres que tem a nos ensinar tanto com as suas qualidades e algumas delas, né, com os seus pisões na bola, com seus defeitos, mas tudo é aprendizado. Amém? Então hoje nós estaremos aprendendo com mais uma mulher. Então fica ligadinho porque eu creio que Deus ele vai falar ao nosso coração. Nós temos muito que aprender com essa mulher de hoje também, que eu ainda não vou dizer qual é. Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor. É isso aí, meninas. Como sempre de costume, fica ligadinha e deixa o Espírito Santo te envolver nessa tarde e vamos aprender com quem tem a nos ensinar, amém? Amém, glória a Deus. Então, hoje a gente vai falar, né, a mulher de hoje, né, o nosso tema dessa tarde vai ser a mulher de Ló. A Bíblia não diz nem o nome dela. A Bíblia cita a mulher de Ló, né? E é essa mulher que a gente vai aprender com ela nessa tarde. Poxa, irmã Cristiane, mas a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. Não é o que a Bíblia declara? Que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, não é? E o que a gente pode aprender com isso? Suzane, será que a gente pode aprender alguma coisa com isso? Pode sim. Algum motivo, né, teve para que ela se tornasse uma estátua, né? Alguma coisa houve, alguma ordem ela desobedeceu para que ela se tornasse, né, uma estátua de sal, não é isso? Não é isso, Cleide? Com certeza. Né? A palavra mesmo, né, não diz o nome dela, só fala que é esposa de Ló, né? E como a pastora Suzane bem colocou aqui, né, ela virou, né, uma estátua de sal, uma coluna de sal, porque algo ela fez que não estava no pretexto de Deus, estava fora, né, do contexto de Deus. Então, nós temos que prestar atenção nisso, né? Se nós estamos mesmo no centro da vontade de Deus ou não. Porque ninguém quer virar uma estátua de sal. Você quer virar? Você quer? Eu não quero. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. É verdade. Nenhuma de nós queremos virar estátuas de sal, né? Mas o que a gente vai aprender nessa tarde com isso? Vamos lá, vamos à história, né? Vamos. Tinha um programa, né, quando eu era adolescente, eu acho, que falava assim, senta que lá vem a história. Vocês lembram? Lembro, eu acho que eu lembro. Castelo Rá-Tim-Bum, se eu não me engano. Senta que lá vem a história. Então vamos à história dessa mulher, né? A mulher que a Bíblia não declara o nome, como a gente já disse aqui, que é a mulher de Ló. Né? A Bíblia declara, né, no livro de Gênesis, que Ló, ele morava, né? Desde quando ele se separou, né, de Abraão, ele escolheu, né, aquele lugar formoso, né, aos olhos, e ele foi para aquele local e ele foi para Sodoma, né, e Gomorra. E o que aconteceu ali naquela cidade, né? Aquele povo, ele era contrário, né, a tudo aquilo que o povo de Deus fazia, era contrário aos ensinamentos de Deus. E Ló e sua família estavam ali naquele lugar, não é verdade? Eles conviviam com aquelas pessoas, eles moravam naquele lugar. Quando a gente, né, mora em determinada cidade, em determinada, às vezes até na mesma cidade, mas os bairros existem costumes diferentes, não é? E quando isso acontece, a gente acaba pegando costumes de alguns lugares. Verdade. Não é verdade, Suzane? É verdade. Sim. Eu é que sou prova disso, né? Todo mundo sabe, né? Baiana, de natureza, né? E aí vem para Campos e a gente acaba, né? Virando campista? Pegamos costume, né? E aí acaba, né, muitas das vezes, até mesmo para não se sentir tão fora do habitat, né? A gente começa a se comportar, a gostar das mesmas coisas, né? Entre aspas, dentro da palavra de Deus. Né? E aí, Cleide? Com certeza, né? A gente tem que pegar o costume que está de acordo com o legado que Deus deixou para nós como
né, mulheres sensatas, né? Então, e a mulher de Ló, nós vamos ver lá para frente o porquê que ela virou uma estátua de sal, né? Então fica ligadinha aí que tem muito aí para você aprender com essa mulher, né? O que é o certo, o que é o errado, amém? Verdade. O povo daquelas cidades, né, daquele lugar, era um povo tão perverso, era um povo que causava assim tanta tristeza a Deus, né? É um povo tão desobediente que Deus ele disse que iria destruir aquele lugar, não é? Deus iria destruir aquele lugar. E como realmente foi o que aconteceu. Só que, né, Abraão intercedeu por aquelas pessoas, né? Se houvessem tantos justos, né, o Senhor destruiria e tal. Abraão intercedeu e Deus, né, ele se compadeceu de Ló, né, que era parente, né, sobrinho, né, de Abraão, se compadeceu e enviou anjos para falar, né, para alertar a família de Ló, e eles tomaram o escape, né? Como é que eu posso dizer, gente? Fugiu a palavra. Eles pegaram aquela bênção, vamos dizer assim, né, daquele livramento que eles estavam recebendo, eles aceitaram aquilo, não é? E eles começaram a pensar em sair daquele lugar. Ló começou, teve um pouco de resistência, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. No capítulo 19, no versículo 12, 19 de Gênesis, capítulo 19 do livro de Gênesis, no versículo 12, os varões, que eram os anjos, né, enviados por Deus, falou para Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora desse lugar. Deus ele estava dando um livramento para toda a família, não é? Para toda a família de Ló, que era para eles tirarem daquele lugar. Versículo 13, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então eles receberam aquele anúncio, eles receberam aquela notícia de que aquele lugar onde eles estavam seria destruído. E a gente para e pensa, claro que hoje isso não, a gente crê que isso não aconteceria dessa forma, mas se a gente recebesse a visita de um anjo hoje dizendo que ia destruir, nem que seja a nossa rua, vamos dizer assim, né? Como é que a gente iria se comportar diante disso, né? A gente percebe pelas atitudes, né, que eles eram apegados àquele lugar. Eles eram apegados àquele lugar. E a gente precisa tomar muito cuidado nas questões nas quais nós estamos nos apegando. Tem pessoas hoje que elas se apegam, né, Suzane, muito às coisas do mundo. Mesmo pessoas que são de Deus, mas elas acabam se apegando às coisas do mundo. Verdade, é verdade. No caso de Ló, como eu acredito que ele, né, e a sua casa serviam ao Senhor, eu acredito que eles poderiam estar apegados à cidade, no que a cidade poderia oferecer, né? Em termos de infraestrutura, em termos de bem-estar, em termos de possessão, né? Ele poderia morar numa casa muito boa. Conforto, né? E de fato, né? Tem muitas pessoas que servem a Deus, mas não quer sair do lugar por conta daquilo que tem, que possui, do conforto do seu lar, da sua casa, e fica apegada àquela situação, né? Porque eu acredito que, como a Bíblia fala, que a cidade, ela estava se corrompendo, né? Era muita prostituição, era muita imoralidade, e Deus já acredito eu, que no limite, né? Portanto, ele destrói a cidade. Então, Ló, acredito eu que ele, como homem que servia a Deus, ele estava apegado não aos costumes, né? Porque ele servia a Deus, mas eu acredito a qualidade de vida, né? E nós não podemos se apegar, né, Cleide, a esses tipos de coisas. Nós temos que estar atentos aos alertas que o Senhor nos dá, não é verdade, Cleide? Com certeza. E o mais interessante que Deus é tão justo, tão misericordioso, que ele se atentou pelo pedido de Abraão, né? Então ele poderia simplesmente ver
que se a família de Ló estava num lugar pervertido, que era abominável aos olhos do Senhor, porque ali era imoralidade sexual, né? Então Deus teve tanta misericórdia, como hoje Deus tem misericórdia de nós. Amém. Então Deus, ele sempre, quando vê que, até mesmo eu posso colocar dessa forma, que o inimigo está tentando armar alguma para a gente, ele sempre vai enviar alguém para nos dar um alerta. Né? Como ali, ele enviou os 2 anjos para dar um alerta. Então é o que Deus fala para você hoje também nessa tarde, que você fique atenta às coisas que você vê, às coisas que você ouve, aos costumes que você está enfrentando naquele lugar que você está morando, as coisas que falam para você, você analisa, pesa na balança se é de Deus, se não é, para que você venha reter somente aquilo que é de Deus. Porque Deus, ele não vai deixar ninguém ser enganado, nem ser confundido, que a própria palavra de Deus diz que ele não vai deixar a gente ser pego de surpresa. Ele vai sempre enviar alguém, ainda que não seja um anjo, mas uma pessoa, para nos alertar, olha, não vá por ali, não faz dessa forma. Então o recado que eu deixo para você, fique atenta àquilo que Deus já mandou alguém falar para você e você desobedeceu. Os nossos dias hoje, eles não estão muito diferentes dos dias de Sodoma e Gomorra, não. Verdade. Com Não certeza. é? Os nossos dias não estão muito diferentes. Se a gente parar para ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente vai ver que assim, é muito parecido. As coisas assim que antes, há uns 10 anos, vamos jogar abaixo aqui, há uns 10 anos atrás, eram tidas assim como coisas assim escandalosas, hoje em dia é como se fosse nada. Entendeu? As pessoas olham e não causam nem estranheza mais, não tem mais nem escândalo, não causa escândalo nenhum para as pessoas, não é? Então, assim, os nossos dias são maus, né? A realidade daquilo que a gente está vivendo não é muito diferente dessa realidade que eles viviam lá, não. E o que a gente tem que zelar é para a gente não se corromper com isso, Com não certeza. é? Para que a gente não se deixe levar por aquilo que parece tão normal. Não é tão natural. Hoje em dia é tudo muito aberto, né? E a gente não pode se deixar levar por isso. A nossa pauta, o nosso norte tem que ser sempre a palavra de Deus, né? Vamos prosseguir aqui na leitura. Ló pegou e foi conversar, né, com os genros, né? E os genros não quiseram ir. E no versículo 15 diz: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. E eles saíram, né? Lá no versículo 24, do mesmo capítulo 19, diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Então foram as pessoas e tudo que nascia daquele lugar foi destruído, né? E no versículo 26 é o que fala sobre ela. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu acabei não marcando, deixa eu ver aqui o versículo certinho que os anjos falam para ela não olhar para trás. Vocês lembram, meninas? Aqui, ó, no versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. A ordem foi exata, foi direta, foi exata. Você sai e você não olha para trás. Você vai e esquece do que está ficando lá. Você segue, não olha, corre, né? Foge. Era simples a ordem. A ordem era direta, a ordem era simples. Eles tinham que ir, não podiam olhar para trás. Mas a gente só olha para trás quando a gente tem apego ao que está ficando atrás. Alguma coisa que ficou. Não é? A gente só vai olhar para trás se a gente tiver deixado alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que a gente é apegado, não é verdade? Com certeza. E foi o que aconteceu. Versículo 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Só pontuando aqui,
eu acredito que não foi assim uma coisa fácil, né, para a mulher de Ló. Porque eu lembrando da minha trajetória, né, eu vejo que por a gente morar em um lugar, a gente cria amizade. Cria raiz né? ali, A né? gente tem apego de fato por aquilo que a gente tem dentro de casa. Então eu acredito que para ela não foi fácil, né? Se colocando humanamente falando, né? Como eu já vivi essa experiência. Eu vim para Campos, né? Apenas com a roupa do corpo, debaixo de uma palavra de Deus. Foi fácil, Suzane? Não, não foi fácil, né? E aí quando você passa um apertozinho, você pensa, mas lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. Não é verdade? Só que no caso da família de Ló, Deus foi direto, né? Foi direto. Sai e não olha para trás. Mas aqui eu vejo uma mulher curiosa, né? A mulher de Ló, curiosa. Será que aconteceu com a vizinha? Né? E os genros, né? Curiosa. Deus, ele deu a ordem, mas não falou o que iria fazer. Falou que iria destruir a cidade, mas como? Ele não falou e ela ficou curiosa. Você concorda, Cleide? Com certeza, porque se Deus já falasse diretamente com ela, olha, se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Deus não falou, né? Através dos anjos. O anjo só veio a mando de Deus para dar uma ordem, que foi a ordenância. Junta a sua família, as suas 2 filhas, sua esposa, porque Deus vai destruir essa cidade em questão de segundo. Então a ordem que Deus dá foi essa: não olha para trás. Se vocês olharem para trás, a Bíblia relata, vocês vão morrer. Sim. Só falou isso, porque se falasse que ela ia virar uma estátua de sal, eu até posso até abrir um parênteses assim, aqui, né? Deus, ela poderia simplesmente, se eu vou virar uma estátua de sal se eu olhar para trás, então eu não vou olhar. Mas Deus não, só deu uma ordem, ou seja, Deus também quer ver a nossa obediência. Sim. Independente daquilo que você está passando, daquilo que você está enfrentando, né? Você pode simplesmente obedecer ou não. Se Deus falou vai, você tem um livre-arbítrio, você vai. Se Deus falar fica, você tem um livre-arbítrio, você fica. Mas se é uma ordenança de Deus em prol de algo que vai ser em benefício para que você venha alcançar algo bom da parte de Deus, eu acho que nós temos que obedecer. Porque ele disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar. Amém? Amém. É verdade. Ali existia uma sentença, né? Como a gente tinha visto lá antes, né? Uma das mulheres que a gente estudou, que foi Abigail, existia uma sentença. Uma sentença. Sim. Né? E era uma coisa muito clara: vocês fogem porque vai acontecer a destruição. Vocês saem, não olhem para trás, não é? É difícil a gente sair? Entendeu? Mas se eu não saísse, se hoje alguém chegasse, Cristiane, você corre, você não olha para trás, porque se você ficar, você vai morrer. Eu, sinceramente, eu corro. Sim. Eu não vou como querer saber. corro? Não Bota vou querer. pedra nas canelas. O que vai acontecer? Como? Quem? Entendeu? A minha família está ali comigo, entendeu? Vamos meter o pé, vamos fugir. Agora, é pra já, Entendeu? larga tudo pra trás. O que estava ficando para trás era coisas materiais. Eram coisas perecíveis, vamos dizer assim. Sim. Existiam as pessoas daquele lugar, mas o salário do pecado. Entendeu? Eles estavam ali recebendo o salário do pecado deles. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço, né? Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é necessário, para que a gente possa viver verdadeiramente com o Senhor, a gente precisa deixar as coisas para trás. Né? E obedecer. Se existe uma sentença, se existe uma direção de Deus, não uma sentença, mas se existe uma direção de Deus para a sua vida, não hesite em obedecer. O que faltou foi obediência, né? E essa obediência fez com que ela perecesse ali
numa estátua, É verdade. não é? Verdade. Virou uma estátua, ficou paralisada, não pôde fazer mais nada. Acabou Não para é? ela ali. Acabou, entendeu? Ponto final, checkmate, igual o pessoal E fala, o que né? me chama a atenção em relação à mulher de Ló também é que ela se deixou levar por um sentimento, né? Nasceu a curiosidade dentro dela e ela se deixou dominar por aquela curiosidade, porque se não houvesse aquela curiosidade, ela não iria desobedecer. Então a gente tem que ter esse discernimento, né, de não ser levada por alguns sentimentos, porque muitas das vezes, né, como a gente vem sempre ministrando, para a gente ter um controle, um equilíbrio sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e não agir baseado no que está sentindo naquele momento. A gente agir baseado no que a palavra, no direcionamento, né, naquilo que o Senhor falou para nós, né, porque eu tenho certeza que se ela obedecesse aquilo que o Senhor falou para ela, cumprisse sem se deixar levar por sentimento nenhum, ela escaparia. Mas ela, movida ali pela curiosidade, deixou aquilo ultrapassar a obediência a Deus e acabou num resultado de morte. Então, que em nome de Jesus, Amém. nós possamos, né, ser essas mulheres equilibradas em Deus, ter o discernimento do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo, ele equilibrar a nossa vida com a palavra de Deus e que a gente possa colocar a palavra, os ensinamentos de Deus acima de qualquer sentimento da gente. Qualquer sentimento, qualquer apego, né? Em primeiro lugar tem que estar a palavra de Deus, a direção que Ele nos deu. Porque se a gente agir na direção que Deus nos deu, a vitória é certa. Agora, se a gente agir movido pelos nossos sentimentos, a gente pode naufragar e até mesmo morrer como a mulher de Ló, não é verdade? É verdade. Lá no livro de Lucas, né, o próprio Senhor Jesus, ele fala, né, ele cita a mulher de Ló. No capítulo 17, no versículo 29, diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Se você tem algo a fazer, se Deus te deu a direção para fazer, não olhe para trás. Por mais difícil que seja, por mais que venha te custar, né? Que os sentimentos, né? Que você tenha que lutar contra os seus sentimentos, contra a sua carne, não é? Contra a sua carne. Mas não desista de obedecer, permaneça firme em obediência a Deus, porque no final nós temos a ganhar, não é? Nós temos a ganhar. Eu tenho como experiência, que não é segredo para ninguém, né? A situação que a gente passou, a experiência que a gente teve com Deus de ter que sair, né, da nossa cidade, vamos dizer assim, né, para outro lugar. Mas por mais que doesse, a gente obedeceu e foi. Né? Por mais que tenha sido difícil a gente sair daquele lugar que nós estávamos acostumados e ir obedecendo a Deus, a gente foi. E Deus nos honrou, nos trouxe de volta e aqui estamos para a glória de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Obedecer é difícil, mas é sempre o melhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Obedecer, né, gera renúncia. Né? Então não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Então a gente precisa renunciar muitas das vezes às nossas vontades, renunciar ao nosso querer, mas precisamos permanecer firmes. Não olhe para trás. Olhar para trás vai gerar essa paralisação no seu futuro, naquilo que Deus tem para você lá na frente. Então não olhe para trás, não volte. Amém? Não volte, deixe que o Senhor te conduza, porque Ele sempre tem melhor para nós. Amém? Independente de onde seja, Deus, Ele sempre tem algo preparado. Deus, Ele tem a casa preparada, mobiliada com tudo aquilo que você precisa. Ele provê. Amém? Amém. Em nome Glória de a Deus. Jesus. Amém, meninas? Amém. Estou esquecendo de alguma coisa? Tem alguma coisa a ser pontuada aqui ainda? Não, é só assim, dando um recadinho, né, que Deus colocou no meu coração. Né, se falando de mulher, de casa, de filho, né, eu sei que quando se trata de filho, aí o negócio é mais apertado ainda, né?
Então, se Deus, né, ele já te instruiu a fazer algo, né, a deixar algo ou a tirar algo do seu filho, né, não se prenda a bens materiais, né, porque você pode sentir um aperto, uma dor hoje, mas Deus, ele já está vendo o futuro. Ele sabe o que é melhor para sua casa, ele sabe o que é melhor para seu filho, para seu marido. Então, se Deus mandou você fazer algo em relação ao seu filho, em relação à sua casa, em relação ao seu esposo, obedeça. Né? Como o Cleide pontuou, obedecer é melhor do que sacrificar. E a dor que você pode sentir hoje nem se compara com as bênçãos, os milagres que o Senhor vai fazer. Amém. Em prol da sua obediência, porque você obedeceu o ensinamento dele. A vitória é garantida em nome de Jesus. Então, que nós ficamos com esse ensinamento. Não se prenda a sentimento, não se prenda a bens, não se prenda a um choro, né? Porque quando se trata de filho, como eu falei, às vezes a gente tira uma coisa do filho e depois vai para o quarto chorar. Então não se prenda a esse choro, mas se Deus te orientou, faça, amém. Porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Cleide? Realmente, né? Porque ela, no caso ali, por ela ter desobedecido, ela teve uma consequência. E nós sabemos que, né, o que eu posso falar também com isso, que uma ação errada gera uma consequência errada, né? E Deus, ele não quer que a gente seja desonrado. Ele não quer que a gente receba maldição. Pelo contrário, ele quer que a gente seja bem-sucedido e abençoado. Porque se você está sendo bem-sucedida e abençoada, o nome dele também está sendo honrado. Então é isso que ele quer que você faça como uma serva, como uma mulher de Deus, né? Você honrar o nome dele em tudo. Amém. Então, como você, a pastora Cristiane também colocou, quando nós obedecemos um chamado de Deus, como hoje, né? Nós aqui como mães não são, foi fruto de oração. Amém. Nós obedecemos o chamado dele. Simplesmente a gente podia dizer que não. O convite veio? Sim, veio. Eu poderia dizer, não é para mim, não estou sentindo isso. Não, foi fruto de uma oração que nem Cristiane sabia, né? É um relato, né, que eu vou botar aqui entre parênteses um pouquinho, né? Que foi fruto de uma oração no qual eu estava buscando em Deus o que Deus queria comigo ali na Igreja Nova Unção de Deus, o qual veio o convite da parte de Cristiane que abrisse Ministério de Mães da Unção, para a gente se juntar, para estar buscando, né, pelas essas mulheres, para essas mães que estão vivendo a diversidade com os filhos, que estão no mundo errado, né, um lar que está sendo destruído, para a gente incentivar elas a nunca olhar para trás, mas olhar sempre para frente. Amém. Porque é para frente que Jesus quer que a gente anda. Amém. Porque é da onde vai vir o seu recurso, a sua bênção, vai vir do alto. Amém. Não vai vir de trás, vai vir do alto. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então é isso. Aprendendo com essa mulher, né? Aprendendo com a mulher de Ló, que nós não devemos nos apegar, né, a coisas, né? Nós não devemos nos apegar a lugares. O nosso apego, a nossa confiança, a nossa certeza precisa estar somente em Deus. Amém? Obedeça, obedeça, porque quando a gente obedece, a gente avança. Quando a gente obedece, o Senhor, Ele nos leva além. Glória amém? A Deus. Porque o que Deus tem para nós é infinitamente maior do que a gente pediu ou pensou. Amém? Então, se ela não tivesse olhado para trás, qual seria o relato, né, da vida dessa mulher, né? Será que o nome dela estaria escrito lá no livro da galeria dos heróis da fé? Será? Não é? Então, o que poderia ter sido contado na história dessa mulher? O que pode ser contado na sua história? Não é? Então, não desista, avance, não olhe para trás, obedeça, porque Deus tem um futuro de paz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Suzane, vamos fazer uma oração? Vamos, em nome de Jesus? Nome de então Jesus. Vamos orar. Fique com esse exemplo aí, em nome de Jesus. E eu creio que Deus, Ele, né, já está agindo na sua vida, te orientando, direcionando para a glória do Senhor. Suzane. Amém. Oremos, amém. Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor.
e que nós possamos, meu Pai, guardá-la, meu Pai, em nossos corações como aprendizado nessa tarde. Sim. Meu Deus, se porventura, meu Pai, nós estamos apegados, meu Pai, a qualquer coisa, Senhor, que não glorifica o Teu nome, meu Pai, que nos prende, meu Pai, para que nós não possamos avançar na Tua obra, no Teu chamado, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, isso venha cair por terra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa prioridade, Pai, venha ser o Senhor, venha ser a Tua palavra, venha ser o Teu direcionamento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, ser conosco, nos ajuda, meu Pai, a nunca, Pai, olhar para trás, Senhor. Olhar, meu Pai, para as coisas que deixamos, meu Pai, que muitas das vezes damos valor, olhamos para como coisas valiosas, Pai, mas que nós possamos, Senhor, olhar sempre para a frente, Pai, porque sabemos que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, olho não viu, nem ouvido ouviu, Pai, nem chegou ao coração de homem algum, Pai. É coisa grande, é coisa maravilhosa, Pai, que nem no nosso sonho, Pai, nós sonhamos, Pai. Então faz-nos, Pai, acreditar nisso, faz essa mulher, essa pessoa que está nos acompanhando, Pai, acreditar nisso, Pai, e se desprender de toda desobediência, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo, Pai, que o Senhor já ensinou, que o Senhor já falou, que o Senhor já direcionou essa pessoa a fazer, meu Pai, venha se cumprir, ela venha tomar uma atitude, ela venha se manter posicionada e avante, meu Pai, com a Tua palavra, Senhor, para que ela veja, Pai, o manifestar da Tua poderosa mão sobre a vida dela, Senhor, para que ela e a casa dela e a família escape, Senhor, porque era esse o Teu propósito, Pai, na família de Ló, que toda a casa, Pai, se salvasse, meu Pai. Sim. E eu creio, meu Pai, que essa direção que o Senhor já deu a essa mulher, a esse homem, Pai, é direção de escape, é direção de vitória, é direção, meu Pai, de salvação, meu Pai. E ela ainda não se atentou, mas eu creio que nesta tarde a Tua palavra, Senhor, foi como flecha ali naquele coração duro, amolecendo e trazendo à memória, Pai, a Tua direção, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai alcançar essa casa com vitória, com bênção, em nome de Jesus, ó Pai. Faz com que essa mulher, meu Pai, abra o seu coração, meu Pai, e deixe, meu Pai, com que através da vida dela, o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer dentro da casa, na família, na vida do esposo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que todas as barreiras, Senhor, que aprisiona ela, Senhor, a não cumprir uma ordenança Tua, caia por terra, Pai. E que a partir dessa tarde ela seja uma mulher livre para Te obedecer, meu Pai. E tenha o ouvido sensível, Pai, à Tua voz, aos Teus direcionamentos, em nome de Jesus, Pai. Coloco todos nas Tuas mãos, Senhor, que as Tuas bênçãos alcancem a vida de todos e que a Tua palavra flua, meu Pai, e faça aquilo que lhe apraz, para a glória do Teu nome, Pai. Assim nós oramos e nós já Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então a gente está chegando ao final de mais um episódio dessa série aí falando sobre as mulheres da Bíblia, e eu creio em nome de Jesus que Deus ele ainda tem muito a falar ao nosso coração, amém? Fica aqui o nosso agradecimento especial ao pessoal aqui do Rancho 13 que cedeu esse espaço para que a gente pudesse estar fazendo essa série de programas aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos aqui envolvidos nesse lugar em nome de Jesus, amém? Ó, que Deus abençoe, meninas. Muito bom bater esse papo aqui com vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. E na próxima semana fica ligadinho que tem mais uma mulher abençoada aí para que a gente possa estar comentando sobre a vida dela aqui em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Tchau.